Recentemente, o Farmácia Popular passou por 3 mudanças. Você sabe quais são elas? Sabe como elas afetam o seu negócio? Se você não sabe, esse é um dos motivos para você ficar comigo até o fim do vídeo, porque tem muita coisa no Bula Legal de hoje. Roda a vinheta. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou Viviane, você está no canal da Ascoferj e este é o Bula Legal, um programa mensal que te atualiza sobre os projetos de lei que são bons e ruins para o setor e o que a Ascoferj tem feito para neutralizar isso. Eu, Viviane, apresento esse programa em companhia dos analistas políticos da Arco Advice, Eduardo Brito e André Borba, toda primeira quarta-feira do mês, às 19 horas. Aproveita que você está aqui, já se inscreve no canal, ative o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo e dessa forma o YouTube continua divulgando os nossos vídeos. No programa de hoje a gente vai falar sobre as recentes mudanças no Farmácia Popular, sim, mais mudanças no Farmácia Popular do Brasil. Vamos falar também sobre o panorama político no estado do Rio de Janeiro, a gente tem eleições no próximo ano. E vamos falar sobre mais um projeto na Alerj sobre descarte de embalagens. E para fechar, o nosso comentarista André Borba vai falar sobre a reforma tributária, o que andou na reforma. Tá aqui comigo, André Borba, analista da Arco Advice. Para quem não sabe, para quem não conhece, a Arco é uma das principais empresas de monitoramento político do Brasil e o nosso convidado especial de hoje, que é o Rafael Spinel, presidente da ABC Pharma. O Rafael está aqui justamente para falar com a gente sobre as recentes mudanças no Farmácia Popular do Brasil. Rafael, muito obrigada pela sua participação. Eu já vou entrar logo te perguntando que mudanças foram essas, né? Você disse para mim que foram 3, a gente quer saber quais foram essas 3 mudanças e como elas impactam na farmácia e na drogaria. Tudo bom, Viviane? Olá, André. Primeiro, muito obrigado pelo convite, feliz em poder participar e contribuir com um tema que é muito importante para as farmácias e drogarias. Isso mesmo, Viviane. A legislação que trata sobre o programa Farmácia Popular, ela passou recentemente por uma atualização, que é a portaria número 2898 de 2021. Ela altera pontualmente 3 aspectos que entendemos extremamente importantes da portaria referência, que é a portaria número 5 de 2017. A primeira é com relação à ampliação do prazo de guarda, de arquivamento de todos os documentos dentro do programa. O prazo que até então eram de 5 anos foi ampliado para 10 anos. Assim, todos os documentos que são apresentados pelo cliente no ato da dispensação, por exemplo, o documento de identificação pessoal, o atestado médico, as prescrições e os laudos médicos, os cupons vinculantes, né, os documentos fiscais deverão ser armazenados pelas farmácias por um período de 10 anos. E lembrando, Viviane, que essa guarda da documentação, ela deve ser sempre em 2 cópias, uma em meio físico e a outra digitalizada. Segunda alteração, que entendemos que merece muito destaque e aí extremamente benéfica, diz respeito à exclusão da punição do farmacêutico, responsável técnico da empresa, no ato de descredenciamento daquele estabelecimento no programa Farmácia Popular. E isso, de fato, é muito relevante, eu explico por quê, Viviane. A redação anterior, ela estabelecia que quando ocorria o descredenciamento do estabelecimento no programa Farmácia Popular, essa punição, ela também ela atingia o farmacêutico RT do estabelecimento. E qual que era a consequência disso? Esse profissional, ele não poderia ser mais responsável técnico de nenhum outro CNPJ que está conectado ao programa. Isso significa o quê, essa alteração, né? Que uma vez suspenso o estabelecimento em razão de uma eventual irregularidade, estabelecimento, quando eu falo aqui, quem está nos assistindo, a farmácia ou drogaria, o farmacêutico não será também responsabilizado. Então, não vai ter mais aquele impacto com relação ao exercício da atividade laboral. Isso era algo muito questionável dentro do programa, inclusive foi um objeto de também de um programa feito por vocês, então é muito importante essa alteração e muito benéfica para o profissional farmacêutico. Só me permite aqui nesse ponto, ao nosso sentir, o administrador público, o legislador, ele poderia também ter ampliado essa exclusão de responsabilidade para o sócio não administrador. A mesma premissa que a gente tem com relação à exclusão para o farmacêutico também deveria ter sido feita para o sócio
do estabelecimento que não é o administrador da farmácia da drogaria. Por fim, a terceira alteração, que é extremamente importante para que todos tenham conhecimento, diz respeito à questão da atualização dos critérios para novos credenciamentos, participação e exclusão das farmácias e drogarias no programa. Neste ponto, Viviane, me permite apenas fazer aqui um comentário que muitos entenderam que esta alteração com relação a um melhor detalhamento com relação à forma que se dará os credenciamentos e as exclusões seriam que a administração pública, no caso o legislador, estava abrindo novos credenciamentos. Não foi isso que aconteceu. Na realidade, ele apenas detalha os critérios, dando mais segurança jurídica e, obviamente, dando mais objetividade quando, e aí ele reforça nessa alteração, no ato de discricionariedade, ou seja, num juízo de conveniência e oportunidade, assim entender que deverão ocorrer novos credenciamentos. Então, ele estabelece alguns critérios, como, por exemplo, o número de novos credenciamentos, as formas que se dará dentro desse instrumento convocatório, melhor, o credenciamento e a exclusão desses estabelecimentos, ou seja, ele torna isso mais objetivo, mas não quer dizer que ocorrerão nesse momento novos credenciamentos. Isso é um ponto importante que a gente reforça, porque surgiram dúvidas em razão dessa alteração. Mas não tem, Rafael, eu quero te perguntar o seguinte, não tem previsão de retomada de novos credenciamentos, ou tem previsão? Infelizmente, não há previsão, o André, acho que ele poderá detalhar melhor isso, mas neste momento ainda não temos previsão de novos credenciamentos no programa. Entendemos que seria extremamente importante que houvesse abertura de novos credenciamentos, inclusive ampliação de novos medicamentos, mas é importante deixar muito claro que, neste momento, não há essa perspectiva. Uhum. Andréa, você acha que não haver perspectivas para novos credenciamentos é um sinal de que o programa não vai bem ou que o programa tem risco de acabar? Assim, eu queria entender a sua visão, que acompanha muito Brasília, quais são as perspectivas de continuidade desse programa? Bom, olá a todos, Rafael, é um prazer também conversar aqui com você, Viviane, sempre um prazer. Bom, vocês mais do que eu podem confirmar essa informação que desde esse novo governo, de 2009 para 2020, houve uma diminuição muito grande dos beneficiários, estima-se algo em torno de 1.200.000, enfim. E em 2020, o ministro da Economia, o Paulo Guedes, à época, ele já sinalizava sobre o fim do programa Farmácia Popular, fazendo uma correlação com o Auxílio Brasil, tá? E uma outra coisa que, de alguma forma, também afeta no não desenvolvimento desse plano, essa intenção do governo sobre a questão dos benefícios fiscais dos medicamentos, porque isso vai aumentar o valor do medicamento da compra pública e vai ser mais um motivo para que o governo abra a mão de querer ampliar esse programa, tá? Tem projeto de lei na Câmara dos Deputados que trata não exclusiva da não extinção, mas de uma melhoria de programa. Isso a gente pode também em algum momento esmiuçar um pouco melhor, até tecnicamente o projeto, mas é um projeto de está lá no Congresso, está até pronto para uma votação, mas ainda está no começo. Mas se teve um sinal bom em relação à extinção do programa, é porque está sendo discutido o Auxílio Brasil agora, em 2021, e não voltou ao tema extinção do programa Farmácia Popular. Mas a ampliação, eu particularmente não estou muito otimista, pelo menos a curto prazo, para que esse governo dê. Eu acho que não é a visão dele, ele acha que há mais gasto do que benefício, enfim, isso é uma avaliação do governo que a gente não me cabe avaliar, mas é triste para o desenvolvimento do programa. O programa Farmácia Popular, em termos de política pública, na nossa concepção, é um programa de extremo sucesso. Ele, dada a capilaridade que as farmácias elas disponibilizam,
ela incrementa o acesso a medicamentos. Existem estudos de farmacoeconomia demonstrando que com a implementação do programa você diminui o número de internações, você provê também ali a continuidade de tratamentos clínicos e aí, por consequência, você reduz os gastos dos governos, seja ele estadual, federal, numa área tão importante que é a saúde. Então, a gente compreende da importância e defende dentro do governo federal não apenas a continuidade do programa, mas como a sua ampliação, seja com relação aos novos credenciamentos, ou ampliação com relação também a novos medicamentos. Isso reflete, como eu coloquei estudos, numa diminuição de custos para o governo federal. Ressaltando também, que é um ponto importante, Viviane, se me permite, que recentemente, em razão da pandemia, nós tivemos algumas alterações excepcionais em caráter temporário. Essas alterações, elas perduram, tá? Então, elas não foram objeto dessa nova alteração da portaria que nós comentamos, só que elas perduram, são regras excepcionais. Um dos pleitos do setor nosso é realmente que essas alterações, como ampliação do prazo de validade dos medicamentos que a gente, dos receituários médicos melhor dentro do programa, do prazo de dispensação e da procuração, eles também sejam incorporados na portaria de forma definitiva. E você, o que você acha? Coloca aqui nos comentários porque a gente quer saber. Você acha que o farmácia popular em algum momento vai acabar? Vai ser extinto? Qual é a sua visão sobre isso? Comenta aqui embaixo. Quero agradecer a participação do Rafael aqui no programa. Rafael, muito obrigada por participar do Bula Legal e trazer a sua informação, o seu conhecimento. Eu que agradeço, Viviane, sempre estou à disposição. Parabéns a vocês, André. Para mim sempre é uma honra poder participar. Muito obrigado. Bom, e a gente segue o programa agora com o André. A gente já tem algumas pautas para falar aqui. André, a gente tem eleições ano que vem. E aí eu quero saber de você como é que estão os ânimos no executivo, quais são as coalizões que estão se formando. Rapidamente, o que você pode trazer para a gente aí de novidade? Bom, bem rapidamente, nós temos o cenário naturalmente em aberto, tá? Eu acho que começa realmente a se solidificar as candidaturas, as alianças, tudo assim mais fortemente a partir de abril, que é a data em que os candidatos têm que se descompatibilizar dos seus cargos para concorrer a outros cargos, enfim. Mas o que nós temos hoje é uma disputa bem aberta no Rio de Janeiro, uma disputa para a reeleição do governador Cláudio Castro, pelo PL, partido que deve receber o presidente Jair Bolsonaro. A gente fala deve, porque por mais que já esteja anunciado, a gente sabe que minutos antes tudo pode acontecer, como aconteceu recentemente, e não ocorrer a filiação. Nós temos inicialmente uma candidatura do Marcelo Freixo também, o Marcelo Freixo é do PSOL, pela esquerda. Ele tem um recall muito grande de outras eleições. Ele normalmente não se candidatava ao governo, porque ele sempre prezou pelo mandato como deputado, mas existe essa possibilidade de ele ser candidato. Ele pode ser um candidato forte, pode sofrer dificuldades maiores no segundo turno, e nós temos também um espaço para uma terceira via no Rio de Janeiro, que aí existem duas situações. Uma, começaram uns boatos mais fortes sobre a candidatura do Mourão, do vice-presidente da República, ao governo do Rio ou ao Senado. Se ele realmente for o governo do Rio, seria muito ruim para o atual governador Cláudio Castro, que ele dividiria o eleitorado dele. Tá? Mas o Mourão, há um tempo atrás, ele disse que ele jamais concorreria contra o Bolsonaro por questão de lealdade. Aí tem que ver se a avaliação dele de concorrer contra o Castro, com o apoio do Bolsonaro, seria concorrer contra o Bolsonaro, que isso pode fazer com que ele prefira o Senado. Mas, de novo, em aberto. Uma outra candidatura que pode vir a surpreender é a do presidente do Conselho Federal da OAB, o Felipe Santa Cruz. Ele já foi presidente da OAB do Rio também por 2 mandatos. Ele está terminando o mandato agora como presidente do Conselho Federal. Ele vai contar muito com o apoio do atual prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, que tem uma representatividade muito forte, até mesmo nas pesquisas eleitorais, mesmo ele sendo prefeito e não se colocando como candidato, ele aparece com 15% das votações. É óbvio que ele tem que ver a capacidade dele de transferência de voto para o Felipe Santa Cruz.
O Felipe Santa Cruz ele tem um perfil um pouco mais, que certamente vai ser atrelado à esquerda. Já houve alguns embates entre ele e o presidente Jair Bolsonaro, por conta do pai dele ter sido membro de um movimento, ter desaparecido, o presidente ter ironizado isso, enfim. Mas o fato é que realmente está bem aberto, mas existe Cláudio Castro e Marcelo Freixo aí largando na frente, podendo vir essa terceira via, se o Mourão se candidatar ou até mesmo o Felipe Santa Cruz. Maravilha, vamos aguardar então novidades aí no próximo programa. André atualiza mais a gente sobre isso. André, na Alerj está tramitando um projeto sobre descarte de embalagens. Você tem detalhes sobre esse projeto para trazer para a gente? Bom, esse é um projeto de 2016, do ex-deputado Milton Rangel. Ele obriga o estabelecimento que vende medicamentos a ter um sistema de coleta de embalagem. Tá? Esse projeto estava parado desde 2018. Recentemente houve um andamento nele, mas entrou para a segunda discussão. Então, isso poderia fazer com que o projeto andasse rapidamente. Mas foram apresentadas 8 emendas, tá? E isso faz com que, não havendo nenhuma excepcionalidade, retarde novamente o projeto, porque essas 8 emendas precisam voltar para todas as 5 comissões para que o projeto seja analisado, para que cada uma delas falem sobre as emendas. Então, eu não vejo, salvo alguma excepcionalidade a curto e até mesmo a médio prazo, a possibilidade do projeto andar. 2 emendas que eu destaco: existem emendas dando aos estabelecimentos 180 dias para adequação, enfim, essas emendas que são mais para compor o projeto. Mas tem 2 que eu acho importante mencionar. Uma que torna o projeto autorizativo, ou seja, ele autoriza as farmácias, ele não obriga as farmácias. Bom. Isso seria algo positivo. Isso foi uma emenda, salvo engano, apresentada pelo deputado Anderson Moraes, que é do PSL, tá? E existe uma outra emenda que, na verdade, não obriga as farmácias a colocar esse sistema de coleta, obriga as repartições públicas a colocar o sistema de coleta, ou seja, ele troca farmácias por repartições públicas. Mas, o André, tira uma dúvida minha, André, esse projeto, ele não conflita com o descarte de medicamentos vencidos? É algo parecido ou não? Sim, ele fala que a farmácia tem que montar um sistema de coleta para descarte de medicamentos vencidos. Tá. Então, embalagens, nesse caso, são medicamentos ou vazios. vencidos. Ou embalagem vazia ou medicamento vencido, entendeu? A gente já tem o decreto federal sobre isso, né, André? Não haveria necessidade de haver uma lei estadual tratando desse assunto. Pois é, mas é o que a gente vem sempre conversando, né? O Estado legisla, nem sempre é a competência dele, mas ele legisla, e cabe depois à Justiça determinar de quem é a competência, o que o empresário tem que seguir. Então, isso sempre traz a nossa famosa insegurança jurídica. Parece até um clichê, mas a cada dia nós temos muitos exemplos disso, e esse é mais um de inúmeros exemplos. Bom, então, para a gente fechar a nossa pauta aqui do Bula Legal, tem novidade na reforma tributária? Andou alguma coisa? Como é que está? Bom, na verdade, a reforma tributária em si, que é o projeto de lei lá, o 2337, que foi o que trouxe uma situação crítica para o setor, que nesse projeto foi incluído um dispositivo para cortar todos os benefícios fiscais de PIS, COFINS para medicamentos. Esse projeto em si, ele foi para o Senado, ele está parado, tá? Está na mão do senador Ângelo Coronel, que já criticou o projeto, falou que nunca havia um projeto tão ruim. Então, a tendência é que fique parado. Criticou, inclusive, essa questão de corte de benefício de medicamento, porque ele acha que pode aumentar o preço. Mas o fato é que o governo está... Aí chega a novidade. Algumas manobras estão sendo feitas pelo governo para tentar efetivamente cortar esses benefícios fiscais, tá? Em setembro, eles apresentaram um projeto de lei, que é um projeto que quer revisar todos os benefícios fiscais, ou seja, algo bem mais amplo. Esse projeto foi apresentado em setembro e não andou. Teve agora uma relatoria designada em uma comissão, mas, de fato, esse projeto ali não está andando. Só que o governo está fazendo algumas ações pontuais em outros projetos. Tem um projeto, por exemplo, que é de 2020, que trata de isenção de IPI para motoristas deficientes.
aos 45 do segundo tempo, na Comissão de Finanças e Tributação, colocaram um dispositivo, um substitutivo, para justamente revogar a isenção de PIS/COFINS para medicamentos, ou seja, foi totalmente a matéria estranha. Isso aconteceu em outro projeto também, que trata de 14º salário para aposentados e pensionistas. Também colocaram um dispositivo tentando fazer essa revogação. A gente está aqui de olho, né? A André está acompanhando, a Arco Advice está acompanhando, né? E quando é alguma coisa no estado do Rio de Janeiro, a Ascofer já atua, como nesse projeto do descarte de medicamentos, que já mandou uma nota técnica para lá, dizendo que não faz sentido ter um projeto estadual sobre descarte de medicamentos, se tem um decreto que as farmácias já estão seguindo, e aí a gente vai mensalmente te atualizando sobre tudo que está acontecendo. André, muito obrigada pela sua participação. Imagina, eu que agradeço, estou à disposição sempre. Então eu te vejo no próximo Bula Legal, primeira quarta-feira do mês, às 19 horas, aqui no canal da Ascofer. Eu te vejo no próximo. Obrigada, tchau.